Olha só que história. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o COAF acabou, na prática, soltando membros do PCC. Parece inacreditável, né? A alegação da fonte que a gente vai analisar hoje é exatamente essa, bem direta e, vamos dizer, explosiva. Bora entender que confusão é essa e como uma coisa levou à outra. E aí vem a grande pergunta que a nossa fonte coloca na mesa. Será que, na tentativa de se salvar, algumas figuras de poder estão, na verdade, destruindo a justiça por dentro? É uma acusação bem séria. É essa conexão que a gente vai desvendar agora. E ó, se análises diretas ao ponto como essa que te interessam, já aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder as próximas. Para a gente ter uma noção do tamanho do estrago, vamos começar pelo resultado, digamos assim, mais chocante e imediato dessa decisão toda. Então, vamos lá, direto para o caso prático. Lá no Piauí, um juiz simplesmente anulou uma investigação inteira, a chamada Operação Carbono Oculto. E não era uma operação pequena não, hein? Ela investigava a ligação de empresários com o PCC. E a base para cancelar tudo foi justamente essa nova regra que a gente já vai detalhar. O resultado prático: os investigados foram todos soltos. Ok, beleza. Mas afinal, que decisão foi essa que causou tudo isso? Para entender, a gente precisa dar um passo para trás e ir na raiz do problema, que tem tudo a ver com o COAF. Então, vamos lá. O que é o tal do COAF? A sigla significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Para simplificar, imagina que o COAF é tipo o Sistema de Alarme do Brasil contra a lavagem de dinheiro. Ele não prende ninguém, ele não investiga a fundo, o papel dele é outro, ele só soa o alarme. Quando detecta uma movimentação financeira muito esquisita, ele avisa as autoridades para elas aí sim começarem a investigar. Ou seja, ele é o pontapé inicial. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a conectar todos os pontos. Olha só como a coisa funciona, ou funcionava. Primeiro, o COAF gerava um alerta. Segundo, com base nesse alerta, a Polícia Federal abria investigação, como na Operação Carbono Oculto. Mas aí, ó, vem o ponto 3, que é o pulo do gato. A decisão do STF que muda a regra do jogo. De repente, ficou decidido que os relatórios do COAF, sozinhos, não podem mais iniciar uma investigação. E o resultado? Ponto 4. Um juiz lá no Piauí pega essa regra nova e anula a operação toda. A decisão basicamente quebrou a corrente no meio. Aí fica a pergunta do $1 milhão, né? Por que mudar uma regra que parecia funcionar? E é aqui que a análise da nossa fonte fica bem polêmica, apontando uma motivação bem específica por trás de tudo isso. Segundo a fonte que a gente está analisando, isso não foi um simples ajuste técnico na lei, não. O argumento é que a decisão foi, na verdade, uma medida de autoproteção. Mas autoproteção de quem e por quê? Bem, porque relatórios do próprio COAF, que apontavam movimentações estranhas nas contas de ministros do STF, teriam sido enviados para uma CPI. Então, a decisão, segundo essa linha de raciocínio, serviria para cortar esse fluxo de informações e, basicamente, blindar os próprios ministros. E essa suposta autoproteção, de acordo com a fonte, acabou criando o que a gente pode chamar de uma baita gambiarra jurídica. Sabe como é? Uma solução improvisada que gerou um efeito cascata cheio de problemas e contradições. Pois é, o efeito foi quase que imediato. Advogados pelo Brasil inteiro viram a brecha e começaram a usar. Um exemplo que ficou bem famoso foi o daquele influenciador do Jogo do Tigrinho. A defesa dele foi lá e pediu a anulação do processo. O argumento? O mesmo. A investigação começou do jeito que sempre começava, com o relatório do COAF, o que, com a nova regra, seria ilegal. E para entender por que essa tese é tão poderosa, a gente precisa conhecer um conceito do direito, a doutrina dos frutos da árvore envenenada. A ideia é bem simples, na verdade. Se a prova que deu origem a tudo, a semente da investigação, for considerada ilegal, ou seja, envenenada, então tudo que veio depois dela, todas as outras provas, também estão contaminadas e têm que ser jogadas fora. É um verdadeiro efeito dominó. Bom, aí o pessoal percebeu o tamanho do problema que essa decisão podia criar, anulando um monte de processos pelo país. Então, veio uma espécie de marcha ré. Um esclarecimento foi feito. A decisão teria efeito ex nunc. É um termo do juridiquês, mas que significa uma coisa simples: daqui para frente. Ou seja, a regra nova só valeria para o futuro, justamente para não anular os casos que já existiam. Só que isso acabou criando uma outra contradição ainda maior. E é aqui que o negócio fica complicado, como aponta a nossa fonte. De um lado, a decisão do Moraes diz: essa regra só vale daqui para frente. Mas do outro lado, a gente tem um princípio fundamental, quase sagrado do direito penal, que diz exatamente o oposto.
Uma lei penal nova, se ela for mais benéfica para o réu, ela deve retroagir, ou seja, voltar no tempo para ser aplicada em casos antigos. A pergunta que fica é, como é que se concilia uma coisa com a outra? Isso nos joga num paradoxo que é difícil de entender. A decisão original, a que mudou a regra do COAF, foi tomada dentro de um processo específico, um caso que começou lá em 2018. Só que como a regra agora só vale daqui para frente, ela não pode ser usada para beneficiar o réu do próprio processo que a criou. Pensa um pouco nisso. É bem bizarro, né? Como é que uma regra, criada num julgamento, não vale para o próprio caso que está sendo julgado? E toda essa confusão, segundo a fonte, coloca a própria ideia de justiça em xeque. O debate muda de esfera e passa a ser sobre a crise de credibilidade do sistema. E o ponto central que a fonte levanta é este aqui, uma frase bem forte. A justiça vive de credibilidade, não de coerção. O que isso quer dizer? Que o poder da justiça não vem da força, da polícia, da caneta do juiz. Ele vem da nossa confiança coletiva de que o sistema é justo, de que as regras valem para todos. A credibilidade, no fim das contas, é a moeda da justiça. E quando as decisões parecem aleatórias, casuísticas, mudando de acordo com quem está sendo julgado ou para atender a interesses políticos, essa credibilidade vai se esfarelando. A percepção de que as regras não são iguais para todo mundo, de que existe um tratamento para um grupo e outro tratamento para outro, é o que, no argumento da fonte, desmoraliza o sistema inteiro. E a gente termina, então, com a pergunta que a nossa fonte deixa no ar e que fica para todo mundo refletir. No final das contas, qual é o preço que se paga por uma justiça sem credibilidade? É uma questão que, com certeza, vai muito além dos tribunais. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.